Shalom, shalom. Talvez você está achando estranho o cabelo grande dessa maneira, desse tamanho. Pois é, respondendo, esse cabelo meu aqui é fruto de um voto que tenho feito com Deus, né? Estou nazireu de Deus já há um ano e uns 4 meses por aí. Então, se você conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus, você sabe que há aqueles que são nazireus e também há aqueles que se fazem nazireus, né? Por algum motivo, por algum tempo. Não é Sansão, por exemplo. Sansão, ele era nazireu também. Ele já nasceu consagrado para Deus. Desde o ventre da sua mãe. E Sansão, ele era um instrumento de Deus. Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor para falar. Deixa eu só procurar um ângulo. Não providenciei ainda aquele outro equipamento extra. Um equipamento extra para gravar com mais precisão, com mais qualidade. Estou sozinho no momento, tentando fazer esse vídeo sozinho no momento. Então, sim, cumpro voto com Deus há 1 ano e 4 meses. Minha vida está alinhada com Deus, 100%. 100% alinhado com Deus. No entanto, eu entendo que tudo acontece debaixo de um tempo e de uma permissão de Deus. E Deus sabe o porquê de todas as coisas, né? Eu vim aqui para a pracinha, caminhar um pouquinho, tentar pensar um pouco na vida, pensar em Deus, pensar em coisas boas, né? E aqui estou. Eu lembrei agora de que Sansão, por exemplo, desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu consagrado para Deus com um objetivo. A minha mãe depois contou para mim que desde do seu ventre, parece-me ser que eu já estava escolhido por Deus também, para algum propósito, para alguma finalidade. E eu vou contar um pouquinho agora da história do meu nome. A minha mãe achou uma Bíblia, estando ela grávida, e família muito simples, muito humilde, como de costume, a maioria das famílias nordestinas no plural, a maioria das famílias Bineia no Sim são famílias por demais humildes, né? Humildes, pessoas simples, a maioria trabalha na lavoura, e para nossa família não era diferente, não é? Deixa eu procurar um ângulo aqui para falar. Então, a minha mãe, ela achou no terreiro de casa uma Bíblia velha, e nessa Bíblia ela começou a folhear, começou a ler, e ela achou os nomes interessantes, dos quais o nome do meu irmão, que veio primeiro do que o mais velho, foi retirado desta Bíblia que ela achou e folheou. E naquele tempo que nós estávamos aqui, não era tão fácil, não era tão fácil achar uma Bíblia, e ela de fato achou uma Bíblia. Ela achou essa Bíblia, colocou o nome do meu irmão primeiro, óbvio, ele nasceu primeiro que eu. O mais velho de todos já havia nascido, né? Mas foi outro nome. Eu vou destacar meu nome. Eu sou o 3/5. Eu sou o 3/5. O terceiro de 5. Então, ela achou esse nome interessante. Jairo, Jairo.
E ela me consagrou para Deus desde dentro da barriga dela, desde o ventre dela. Estou falando uma linguagem simples, porque os meus vídeos são voltados desde as pessoas mais refinadas, estudadas, até a pessoa mais simples, uma linguagem que todos possam entender. Então, ela colocou esse nome em mim. Entendo eu que por providência divina e por propósito dele também. Deixa eu movimentar um pouquinho para ficar melhor para gravar. Estou sem o equipamento aqui para auxiliar na gravação, tá um pouco ruim o ângulo aqui da gravação, né? Então, eu depois crescendo, fui entendendo o que significava meu nome, e eu entendi que significa ele brilha, ou aquele que pode liderar, né? Eu entendo que Deus me chamou para alguma coisa, para algum propósito que imagino eu já ter descoberto, mas não é fácil quando um homem se coloca na presença de Deus, nas mãos de Deus, porque quando você se coloca na disposição e nas mãos de Deus, naturalmente acontecem vários fatores para tentar impedir você a viver o propósito e o tempo de Deus na sua vida. Isso é natural, isso é normal na vida de todo e qualquer ser humano. E o nome disso é resiliência, né? Que a gente vai construindo. A maturidade vem, o tempo vai passando e a gente entende que tudo Deus faz no tempo, na hora e na maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer, não é? Então, estava aqui eu pensando a respeito da história de Sansão. Sansão, por sua vez, ele era um nazireu de Deus, um homem escolhido de Deus, né? E, puxa vida, Deus usou para um grande propósito. Falando sobre nazireu, voto, há aqueles que já nascem sendo nazireus, né? Escolhidos. Não precisa ninguém forçar, não precisa ninguém, porque já são, de fato são escolhidos, né? E existem aqueles que se fazem nazireu por um tempo, por um voto, enfim. Mas o fato é, de quem é consagrado para Deus, para algum objetivo, cumpre aquele objetivo de Deus na sua vida, né? Cumpre de fato, né? Mas eu gosto muito de estar num lugar em paz e calmo, e eu pensei, por que não trazer um exemplar da Bíblia Sagrada? Tem aqui um pequeno exemplar da minha filha, tenho três filhos, uma já adolescente, uma pré-adolescente e um rapaz de 10 anos, meus filhos, minha herança, minha bênção, e eles têm a minha bênção, não é? E aí eu vim para esse lugar aqui em paz, calmo, para relaxar um pouquinho, meditar na palavra de Deus, e pensei em gravar um pouquinho da palavra aqui, né? Falar um pouquinho sobre a palavra. O Salmo de número 1, eu gosto muito dos Salmos. Essa Bíblia compacta que eu tenho aqui nas minhas mãos, ela é muito boa porque você pode carregar ela no bolso, você pode levar ela para qualquer lugar, não é? Nós adquirimos essa Bíblia aqui por doação, né? Existe um grupo humanitário, acredito que é conhecido internacionalmente. Eu vou até fazer referência ao nome deles aqui, respeitosamente, o pessoal do grupo dos Gideões, né? Gideonitas. Eles arrecadam doações e eles oferecem gratuitamente esses exemplares
do Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Eu gosto dessa Bíblia porque ela é compacta. Por falar em Bíblia, eu tenho lá em casa, por enquanto, eu tenho 3 exemplares de Bíblia física, né? Três exemplares diferentes um do outro. E Bíblia digital, eu acredito que tem mais uns três modelos a mais. As 3 versões a mais. Então, acho que eu tenho umas 6 versões de Bíblia, mas ainda me falta aprender um pouco mais, né? Alguns cursos, alguns aprendizados a mais. Mas eu quero ler aqui essa palavra de Deus, que é um alimento, tesouro precioso. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só o versículo 1 e 2 já é um tesouro incalculável, Então a palavra que está dizendo que feliz é o homem que anda segundo o conselho de Deus, né? Nós temos visto um mundo tão às vezes em caos, às vezes desalinhado, às vezes em desordem com relação à vontade e à palavra de Deus, né? Mas graças a Deus por aqueles que dão ouvidos à palavra, graças a Deus por aqueles que dão ouvido à mensagem da palavra que é pregada em tantos lugares, né? De tantos meios, de tantas formas, né? Tantas pessoas se empenham em pregar, em falar, em compartilhar, para que as pessoas tomem conhecimento do que é ser um ímpio. O que é ímpio, né? Quando um ser humano se torna ímpio, o que é um ímpio? São 2 perguntas, né? Quando é que um ser humano se torna ímpio e o que é um ímpio? Bom, a impiedade, o ímpio é um derivativo de impiedade, né? O que é impiedade? Impiedade é toda obra que é praticada sem amor, com ausência do amor. Aí nós podemos dizer aqui, o amor de Deus no coração, né? E aí vai uma violação direta daqueles, lembra dos 10 mandamentos lá que diz, né? Aquilo que eu faço com o próximo, conforme a lei do retorno, volta para mim. Impiedade, a pessoa quando quando a pessoa sai fora de tudo aquilo que é valor bíblico, padrão ético, moral, espiritual, e quando ele entra numa depravação, num estado de depravação, que somente uma intervenção divina é capaz de mudar, né? Então, o que é impiedade? Quando uma pessoa se torna ímpio? Então, uma pessoa se torna ímpio, imagino eu olhando a palavra, entendendo e olhando ao meu redor, que é quando essas atitudes são vistas numa pessoa, num grupo de pessoas, né? Então, bem-aventurado o homem, quer dizer, feliz é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Qual é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio é avesso, totalmente avesso à vontade de Deus, né? Totalmente contrário. O padrão que Deus nos dá, o padrão que Deus estabelece para nós é um padrão totalmente diferenciado, um padrão de santidade. A palavra é essa, um padrão de santidade. O que é santidade? Santidade é tudo aquilo que é avesso ao pecado. Daquilo que não é santo é profano. Obviamente, o ímpio é alguém que profana as leis de Deus. O que é profanar, então? Profanar é alguém que adultera as leis de Deus. Alguém que desrespeita as leis de Deus. Então, isso é profanar. Tudo aquilo que não é santo é profano, não é? O santo e o profano não se unem, água e óleo não se unem.
não é? Então, são coisas totalmente avessas. Santidade e profanação não andam juntos. Não andam juntos. Então, é feliz aqui quando essa palavra nos orienta, e é muito mais feliz o ser humano, a pessoa que dá ouvido. O que é dar ouvido? Dar ouvido é escutar, aprender de forma atenta, parar, para entender, pormenorizar, meditar. Eu gosto dessa palavra, meditar, né? O que é meditar? Meditar é pensar, é você pensar sobre aquela palavra, pensar naquela palavra com relação você ser humano, eu ser humano e Deus lá no céu. Isso é meditar e olhar tudo o que acontece em volta para chegarmos a uma conclusão e dentro do espelho, que é a palavra de Deus é um espelho, essa palavra aqui é um espelho. Eu preciso olhar para essa palavra aqui, para a Bíblia, e eu preciso me ver, não é? É muito interessante quando o ser humano se coloca no centro da vontade de Deus e se torna instrumento. Mas é lamentável, por exemplo, quando o ser humano se coloca numa posição que não acha que precise ser corrigido, que não acha que precise mudar a trajetória da vida, o curso suas atitudes, pensamentos e ações, não é? Então, isso faz com que o ser humano se afaste de Deus e faz com que ele se torne ímpio, não é? E ímpio é todo aquele que pratica a obra de impiedade, malícia, maldade, falsidade, totalmente avesso à santidade de Deus. Isso é impiedade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. E qual é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio é aquele. Ele faz aquilo que lhe apraz o coração e aconselha as demais pessoas que façam, que procedam da mesma maneira, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse consequências para suas palavras, pensamentos e obras, né? Porque tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós, seres humanos, fazemos, haverá de ter consequência de palavras, pensamentos e obras. Tudo está claro diante de Deus, tudo está bem visível aos olhos de Deus, né? Então vamos lá. O conselho do ímpio, que é uma pessoa que é totalmente avesso, distanciado de Deus, certamente é um conselho ruim, que vai levar à ruína, à destruição, que vai levar para uma posterior condenação, querendo o ímpio ou não, porque a justiça de Deus, aqui tendo essa questão ímpio, se faz necessário falar sobre a justiça de Deus. Querendo o ser humano ou não, a justiça de Deus se manifestará. Né? A justiça de Deus se manifesta. Como a justiça de Deus se manifesta, então? No tempo, na hora e no lugar correto que Deus determinar. Muitas das nossas atitudes como seres humanos não são cobradas no momento por misericórdia de Deus. Né? Deus vai dando tempo, vai dando um tempo para a pessoa se corrigir, se consertar, se alinhar com Deus, e Deus vai dando corda, como assim se diz, né? Vai dando oportunidade. Mas chega um tempo que Deus ele requer, não é? Deus ele requer das mãos do ímpio, no caso estamos falando sobre ímpio, impiedade, consequência de atitudes, palavras, pensamentos e obras. Então, chega um tempo que Deus ele vai cobrar, né? E a cobrança de Deus ela vem com a forma, a medida correta, Não, Deus não manda mais e não manda menos. Não é? O Deus vivo que fez os céus e a terra, ele estabeleceu essas leis porque exatamente ele sabe que o ser humano, aqui ou ali, precisa ser corrigido. Né? Nós precisamos, enquanto ser humano, ser corrigidos aqui ou ali. E nada melhor do que olhar para a palavra e, nesse espelho que é a palavra de Deus, eu olhar para mim e fazer uma autorreflexão de mim com relação a Deus. Né? Não é? Eu preciso olhar para a palavra e me enxergar onde eu preciso me corrigir, me consertar.
Eu preciso entender que eu dependo da misericórdia de Deus, não é? Então vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que você já viu que o conselho do ímpio é morte, é destruição, é prejuízo, ou para o tempo presente, ou certamente para o futuro, se não houver arrependimento e uma mudança de curso, não é? Nem se detém no caminho dos pecadores, olha aí. Quer dizer que tem o ímpio e tem o pecador. Olha só que detalhe, hein? O ímpio, nós já falamos sobre o ímpio. O que é o pecador? Existe aquele pecador que é um pecador voluntário, não é? Um pecador voluntário que se oferece para pecar. E existe aquele pecador que é inocente, foi induzido ao erro por alguém que é consciente, induziu aquela pessoa a pecar, embora sendo adulto, embora sendo consciente em alguns aspectos, foi induzido por alguém e terminou sendo um pecador voluntário, ou tem aqueles que querem mesmo, que abraçam o pecado e que dão valor e que querem de verdade ser pecadores, né? Mas há uma diferença clara entre o ímpio. O ímpio ele já excedeu essa parte aqui de ser um pecador voluntário, um pecador inconsciente, né? Quando se peca consciente, você pode ter certeza, amigo, amiga, irmão, irmã, que a consequência de Deus será muito mais séria do que aquele que peca inconsciente, sem saber que está pecando ou que está sendo induzido por alguém, né? Alguém vai lá, dá uma ideia e alguém compra a ideia e aí passa a fazer aquela coisa e faz o seu semelhante, seu próximo, tropeçar. Bom, isso é pecado. Alguém foi induzido a tropeçar e induziu os outros a tropeçarem. Pecado involuntário, né? E o ímpio não. O ímpio, ele tem consciência de que está realmente detratando a lei de Deus, detratando aqueles que são santos, que está literalmente atrapalhando aqueles que são santos de verdade, e mesmo assim insiste com suas atitudes, palavras, pensamentos, obras. A diferença é clara aqui entre o ímpio e o pecador. É que você está no momento que você está frágil emocionalmente, ou que está frágil psicologicamente, é muito fácil você ser induzido a um erro, induzido a você tomar uma atitude, uma direção, por ouvir um conselho, uma opinião, não é? Então, mas o que é ímpio, não. O ímpio, ele faz a coisa de cálculo pensado, faz porque quer, porque sabe aquilo que está fazendo, e a consequência do eterno Deus de Israel, o Deus vivo que fez os céus e a terra, ele vai cobrar consequências, se não houver arrependimento. Porque normalmente quando se torna ímpio é porque não quer mais conserto com Deus. Mas infeliz o homem que rejeita Deus, que rejeita o conselho de Deus, que rejeita a palavra e que pretende e que vive da maneira que quer. É muito lamentável, né? E aqui a palavra está dizendo que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se comunga, não se irmana, não se torna irmão daqueles que fazem zombação. Quem nunca passou por zombação, né? Quem nunca passou por zombação? Você já viu alguém ser induzido a ser zombado? Você já viu uma cena como essa? Alguém inocente, por exemplo, ser discriminado, ser zombado é ser discriminado de alguma maneira, de alguma forma. Então, isso é escarnecer. Escarnecer é zombar. Inclusive, aqui no Brasil, quem pratica escárnio, zombação, incorre-se em crime, além de ser pecado aos olhos de Deus, aos olhos da lei de Deus, também é crime fazer zombação da imagem de uma pessoa, de um lugar, de um país, de um estado, de um grupo étnico, ou de qualquer seja o posicionamento, ou sei lá. Enfim, mas escarnecer aqui no sentido bíblico é aquele que escarnece mesmo, que zomba de verdade, né? Ou por indução, ou porque quer de verdade. O que não é tão diferente também daquele que é ímpio. E diga-se de passagem, o ímpio é especialista em fazer isso, em maquinar, arquitetar, planejar e induzir as pessoas a zombarem. O ímpio, né? O ímpio, esse é o ímpio.
Então vamos lá, versículo 2. Mas o justo, né? Então vai falar agora sobre o justo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor? A lei do Senhor é a palavra. É a palavra. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. A Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, essa é a lei do Senhor. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. É todo baseado em santidade e nos ensina a viver de maneira decente, prudente e fiel a Deus, né? Quem cumpre o Antigo e o Novo Testamento de verdade com o coração e com sinceridade, acredite, se torna santo de verdade, não é? Quem cumpre só o Antigo Testamento já é santo. Agora imagine você cumprir o Antigo e o Novo Testamento inteiro, não é? E aí a palavra de Deus, ela diz assim. A palavra de Deus, ela diz assim: que ai daquele que faz um pequeno tropeçar, né? Isso é referência do Senhor Jesus, né? Como nós nascemos e crescemos em um país ocidental de cultura judaico-messiânica, é extremamente normal referenciar o Senhor Jesus como base espiritual, não é? Já que fomos formados sobre esse fundamento judaico-messiânico, não é isso? Então ele diz, ai daquele que fizer pecar, ai daquele que fizer escandalizar um dos meus pequeninos. Por que ele diz meu? Porque em Hebreus, capítulo 7, ele se coloca como um pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele, Yeshua, Jesus, é o verdadeiro pastor. O que é pastor? Pastor é aquele que apacenta, aquele que pega, vamos fazer referência do gado, né? Ele pega o gado, a ovelha, o gado, ele é o apacentador, o cuidador. Ele zela. E ele fez isso, ele zelou, ele zela até hoje. E acredite quando eu digo aqui, o Senhor Jesus é real, ele é verdadeiro. E eu vou falar aqui, aproveitar e dizer que já tive uma experiência muito pessoal com ele, com o Senhor Jesus. Certo? Ele já falou comigo. Ok? Isso é real. Tão certo como essa Bíblia que está na minha mão, o Senhor Jesus é real. Eu já conversei com ele, já falei com ele. Tá? Ele é real, de verdade. Feliz o homem que recebe a instrução dele, não é? Feliz o homem que pelo menos momentaneamente se torna um incumbidado do Senhor Jesus, do Yeshua HaMashiach. Feliz o homem que é incumbidado pelo menos uma vez na vida pelo próprio Yeshua HaMashiach. Não é? Então escute. Ai do homem que fizer tropeçar, pecar, escandalizar um dos meus pequeninos. Ele disse, melhor fora atar uma pedra, né, pesada no pescoço. Estou aqui contextualizando e colocando na linguagem de hoje. Coloque-se um peso no pescoço, uma pedra, qualquer peso no pescoço e lance-se no mar e afogue-se. É melhor o ser humano dar cabo, acabar com a própria vida, do que fazer um homem santo, uma mulher santa, um justo, uma pessoa justa, tropeçar e pecar. Não é escandalizar, não é fazer a pessoa... O que é tropeçar? Fazer alguém que é santo, que é justo de verdade, tropeçar no seu caminho. Fazer alguém que é santo de verdade se indignar, isso é tropeçar, não é? E o ímpio é especialista em fazer isso, ele se condena. Aí quando isso acontece, e aquele homem, aquela mulher que é justa de verdade aos olhos de Deus e aos olhos da palavra, não só do Antigo como do Novo Testamento, quando alguém assim procede, entesoura brasa de fogo sobre a cabeça daquele ímpio que provocou aquela situação. Não é? Ajuizando o tal ou os tais para Deus, ajuizando para registro. Então vamos lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu tenho prazer de meditar nessa lei aqui, ó. Todo homem que é santo, toda mulher que é santa, tem prazer de meditar na lei. Qual a lei de Deus? Antigo Testamento, Novo Testamento. Toda a palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse, é santa, perfeita, inerrônea e apta para edificar e polir as nossas almas, não é? Então, lendo a palavra de Deus,
a gente encontra sabedoria para vencer toda e qualquer situação do dia a dia, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E o versículo 3, ele diz assim: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, não é? Já pensou uma árvore plantada pertinho de uma fonte de água? Não morre nunca. Uma árvore plantada próximo de uma fonte, de um ribeiro de água, não morre nunca de verdade. Nunca morre. E dá o seu fruto na estação própria, na estação apropriada. Agora vamos refletir um pouquinho sobre a árvore plantada à beira de um ribeiro e a árvore que não está plantada. A árvore que não está plantada à beira de uma fonte de água, ela tem suas limitações, e dependendo da escassez de água, dependendo do tipo de planta que está ali plantada, pode até morrer. Agora eu lembro e faço referência à palavra que o Senhor Jesus disse na festa dos tabernáculos. Ele levanta a voz e diz que ele é o pão da vida, ele é a fonte de água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. E de fato, temos nós bebido da palavra, dos seus ensinamentos, e temos transbordado em vida espiritual. Temos transbordado em vida espiritual. Veja bem, transbordar em vida espiritual é maravilhoso. Quando nós olhamos para tudo aquilo que já está prometido dentro da palavra de Deus, a respeito dos dons do Espírito Santo, a respeito de tudo aquilo que está prometido e garantido para nós, por exemplo, os 9 dons do Espírito Santo, quem os prometeu? Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Não é? Para mim ele é Senhor e Messias. Então, os dons do Espírito Santo, que nos dá uma elevação, que nos faz literalmente resplandecer na presença de Deus. Então, fonte de água viva, inesgotável, não é? Quanto mais nós bebemos essa fonte que é a palavra, mais nós conhecemos um pouquinho mais e continuamos aprendendo e aprendendo um pouquinho mais. As demais coisas Deus vai acrescentando. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí. Buscar primeiro a vontade de Deus e obedecer à lei de Deus, e as demais coisas, no devido tempo de Deus, serão acrescentadas. Claro que quando a gente fala serão acrescentadas, você não vai parar, cruzar o braço. Não, tem que fazer com que aconteça, não é? Algumas coisas dependem de preparo, dependem de oportunidade, dependem de alianças, né? Enfim. Mas, em resumo, quando nós entendemos o Salmo de número 1 e toda a abrangência nos versículos que ele nos dá, o Salmo 1 nos dá para dar um salto em qualidade espiritual, em postura ético e moral na minha vida e na vida daquele que obedece de uma maneira maravilhosa, né? Então é isso que eu estava meditando, pensando, não é? E o nosso Deus é maravilhoso, maravilhoso, não é? Tudo na vida tem um tempo, tudo na vida tem um porquê, tudo na vida tem uma razão, não é? Tudo na vida não acontece de maneira aleatória. Tudo na vida acontece porque Deus determinou, não é? O que não vem a mandato de Deus acontece por permissão de Deus, não é? O que não vem a mando de Deus vem por permissão de Deus, não é? Muitas vezes o ser humano não entende, mas em tudo isso Deus está trabalhando e Deus está nos orientando de alguma maneira para que nós nos tornemos pessoas
mais sábias, mais santas, mais próximas dele. Né? Bendito seja o nome do eterno nosso Deus. Então estou aqui na pracinha, já finalizando esse vídeo. Já estamos finalizando o vídeo aqui. Olha como a pracinha tá bonita, né? E aí eu lembrei que lá no Salmo 1 diz que a árvore plantada junto a ribeiros de água, né, ela dá o seu fruto na estação apropriada. Então, sejamos essa árvore plantada próximo do ribeiro de água. O ribeiro de água é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é fonte inesgotável. Que Deus te abençoe. Se você gostou ou vai gostar desse vídeo, deixa um like aí e que Deus te abençoe.